Bom dia, minha gente. Tudo tranquilo? Né? E as quarentenas? Olha só, vamos gravar hoje sobre Brasil Colônia, dando continuidade ao que a gente já começou, né? Só que dessa vez eu vou dividir em dois videozinhos, porque ontem eu fiz um vídeo muito grande de Roma e demorou muito tempo para carregar. A gente vai aprendendo os bagulhos, né, gente? Então vamos fazer uma parte administração colonial, né, vai ser essa parte aqui, e depois a gente volta com a parte do Brasil do açúcar, a civilização açucareira, beleza? Tá? Antes de começar, mostrar a camiseta que eu estou usando hoje para vocês, só para matar um povo aí de raiva, né? Beleza? Hein? Ok? Tá? Morro de raiva, um pessoal aí. Pessoal da patrulha ideológica. Essa aqui para vocês, tá? Então, olha só. Administração colonial, tá? Olha só, a partir de 1530, mais especificamente 34, por aí, né? A gente tem a montagem no Brasil da primeira estrutura administrativa por aqui, né? E essa estrutura administrativa, como a gente sabe, é o famoso sistema de capitanias hereditárias, né? Vou colocar um mapinha para vocês, é claro, né? Um mapinha moderno e atual do sistema de capitanias hereditárias, né? E esse sistema vai ser adotado por uma razão, duas razões básicas, tá? A primeira razão, e mais simples dela, é que os portugueses já conheciam o sistema, ou seja, eles não queriam começar a administração colonial no Brasil a partir de um sistema que eles desconheciam, não é verdade? Tá? Então eles adotaram um modelo que eles já conheciam. Esse modelo é o modelo do sistema de capitania hereditária. Esse sistema já existia, né, em outras áreas de administração portuguesa, tá? Portanto, eles vão só adaptar ao Brasil, ok? Tá? O sistema começa a ser usado, como eu já disse, a partir de 1530, 34. Ele era regido por dois documentos importantes, né? O foral, que era um documento que estabelecia as regras, né, do trato aí entre a coroa portuguesa e o capitão donatário, o que recebia e o que doava essa terra, né? E a carta de doação, que era uma espécie de escritura, né? De carteira de identidade, vamos dizer assim, né? Daquela capitania, né? A carta de doação dizia: eu, rei de Portugal, fulano de tal, né, concedo, dou a terra, né, a Ciclano, né, para o seu uso e suas famílias, seus filhos, num tempo determinado. Tá? Então, olha só, isso era importante para os portugueses, não só porque eles conheciam, né? Uma outra razão importante, fundamental no caso de Portugal, é o custo. Né? Portugal, como eu já disse, não era uma potência econômica, né? Então o custo era uma questão muito séria, tá? O sistema de capitanias na prática, ele é uma terceirização da colonização, né? Ou seja, a coroa portuguesa, ela vai transferir o custo da colonização, né, para o capitão donatário, em troca, evidentemente, da participação do capitão donatário nos lucros que viriam aí, nos impostos e coisa e tal, certo? Isso tudo estava estabelecido lá no foral. Tá? Agora, é importante lembrar que o sistema de capitanias não funcionou como Portugal imaginava, né? Dividiram a terra em várias capitanias, como vocês viram no mapa, né? Concederam essas terras a vários empreendedores, vamos chamar assim, né? A vários capitães donatários em Portugal. Eles vieram para o Brasil e a vida deles não foi nem um pouco fácil, né? Primeiro, pelo próprio isolamento, falando em quarentena, né, gente? Tá? O cara sozinho aqui bom, sozinho pode dizer, né, gente? Aqui na colônia não tem muita coisa para o cidadão fazer, muito trabalho, né, para ocupar essa terra, fazer essa terra render e coisa e tal, conceder sesmarias, aquela coisa toda. A ação de tribos indígenas arredias, né, à colonização portuguesa, que atacavam essas áreas, pirataria, que era muito frequente por aqui, por todo o litoral brasileiro. Tudo isso dificultava muito, né, além do apoio, é claro, da coroa, que era muito pequeno, e boa parte, na verdade, a maioria dos capitães donatários simplesmente abandonou a capitania e voltou para Portugal, né? Era mais legal frequentar o shopping lá em Portugal do que viver por aqui, não é verdade? Tá? E não era isso que Portugal queria. Então Portugal vai fazer uma adaptação no sistema.
Essa adaptação vem a partir da década de 40, com a criação de um novo cargo da administração colonial portuguesa, que é o cargo de governador-geral, né? O governador-geral, ele tinha a missão de prestar apoio, ajuda ao capitão donatário, né? Tanto oferecendo a possibilidade, por exemplo, de combate a piratas ou a tribos indígenas, né? Usando aí, por exemplo, as forças milicianas, né? Na verdade é uma milícia, dos bandeirantes, por exemplo, como aos piratas e coisa e tal, né? Então esse apoio foi fundamental para poder consolidar o processo, né? O primeiro governador-geral chegou ao Brasil em 1548, se eu não me engano, e é Tomé de Souza. E é Tomé de Souza que escolhe a cidade de São Salvador, na Bahia, né? Ou a Baía de Todos os Santos, na capitania da Baía de Todos os Santos, capitania de Ilhéus, na verdade, na época, como era chamada, para o centro da capitania. Ao centro da capitania, da colônia, desculpa, né? Então a gente pode dizer, isso é legal para vocês, que Salvador é a primeira capital do Brasil. É isso, tecnicamente falando, tá? Outra questão muito relevante sobre isso, né, é que as áreas em que há um desenvolvimento socioeconômico importante são duas, né? A capitania de Ilhéus, a capitania da Bahia, né, que vai concentrar boa parte da produção açucareira lá no Nordeste, né? Salvador vai ser durante muito tempo um importante porto exportador de açúcar. Então, o açúcar é a atividade fundamental para os portugueses nesse momento e, portanto, a capitania de Ilhéus se torna uma capitania fundamental, né? E a capitania de São Vicente, que hoje corresponde a maior parte dela ao que é o estado de São Paulo. E ali é o mercado interno, né? Principalmente a atividade dos bandeirantes. O bandeirante vai ter um papel muito importante no Brasil desse período, como a gente sabe, né? Vai prestar serviços à coroa portuguesa através das entradas e bandeiras, né? Vai prestar serviços a particulares, vai se tornar uma milícia, né? Uma força militar importante, né? No Brasil colonial, já que não há tropas portuguesas por aqui, né? Pelo menos sediadas no Brasil não há. A primeira tropa portuguesa, tropa regular, né? Efetivamente instalada na colônia, que passa a ter a colônia como seu centro, é a primeira companhia de dragões das Minas, né? É uma companhia de dragões, ou seja, de cavalarianos, que é transferida de Portugal para o Brasil, né? E essa é a primeira tropa regular efetivamente estabelecida no Brasil, isso no século XVIII, para vocês terem uma ideia, né? As outras são tropas milicianas, basicamente, né? Tá? Então, os bandeirantes, nesse primeiro momento em especial, tá? Lembrando que os bandeirantes, na maioria, são mamelucos, são índios, né? E pouquíssimos portugueses mesmo, ok? Tá? Então, a língua que predomina entre eles é o Tupi-Guarani, ou as línguas gerais do Brasil, como a gente vai comentar com vocês depois disso, tá? Isso é outro assunto, beleza? Tá? Durante o período da União Ibérica, entre 1580 e 1640, isso mudou um pouco, essa administração, né? E a gente tem a adoção no lugar do governador-geral, do vice-rei, né? O Brasil foi dividido pela organização espanhola em dois vice-reinos, vice-reino do Brasil, vice-reino do Grão-Pará e Maranhão, né? Foi o único momento em que houve essa separação da colônia. A administração portuguesa, de um modo geral, é muito diferente da espanhola, é muito mais centralizada do que a administração espanhola, isso é importante para vocês lembrarem. Depois, quando a gente estiver vendo a colonização espanhola, vocês vão entender por quê, tá? E essa administração se estende ao longo da estrutura social, né? E política da colônia, né? Então, você tem lá em Portugal o órgão mais importante, né? Que controla toda a colonização portuguesa, que é o Conselho Ultramarino, né? Aqui, a principal autoridade é o governador-geral, que conta com auxiliares como o ouvidor-mor, capitão-mor, né, para a sua administração. Abaixo do governador-geral, os capitães donatários, né, também chamados de governadores de capitania, e lá na base, nas cidades portuguesas, né, as câmaras municipais, que nós podemos comparar aí hoje com a Câmara de Vereadores, né. Dessa linha de administração, tá,
contando lá o Conselho Ultramarino, o governador-geral, os capitães donatários, todos portugueses, certo? Nomeados pela coroa, certo? Os únicos locais, ou seja, pessoas que viviam no Brasil, nascidas e criadas no Brasil, né, que podiam participar disso eram os chamados homens bons da colônia. E quando você entende, o que você entende por homens bons? A gente não, a lei portuguesa da época entende por homem bom, branco. Ponto final, certo? É uma administração baseada em critérios étnicos, né? Então, o que é bom? Bom é branco. Quanto mais branquinho, melhor, certo? Tá? Então, há essa estrutura aí que durou durante muito tempo no Brasil e explica muita coisa com relação a questões étnicas no Brasil, não é, gente? Certo? Tá? Os homens bons da colônia, branco. Se for um branco proprietário de terra, melhor ainda, né? Ou grande comerciante, melhor ainda, tá? Mas inicialmente branco. Então essa é a base da administração portuguesa no Brasil, na maior parte do tempo do Brasil colonial. Beleza, gente? É isso aí.